Graça e paz, tudo bem? Aqui é Celso Sandi, professor da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Aliança. Quero mandar aí um grande abraço, um grande beijo para os meus alunos, a Lari, o Francisquinho, o João Gabriel, João Pedro, o Filipinho e todos os outros meus alunos, viu? A Yasmin, beijo no coração. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar as aulas, estejam aprendendo bastante, estejam lendo a Bíblia, estejam orando, porque eu sei que Deus tem um plano para a vida de cada um de vocês e para a vida de você também, que não é meu aluno, que não é da idade de juniores, mas que Deus tem tocado através desses estudos, dessa mensagem. Hoje continuaremos os nossos estudos a respeito da Igreja de Jesus. Nós vimos na aula anterior a respeito de Filipe, a respeito de Eunuco e finalizamos ali falando a respeito de Filipe se dirigindo para uma cidade chamada Cesareia. Ali é onde nós continuaremos a história sobre um novo personagem chamado Cornélio. Cornélio, ele era dessa cidade, da Cesareia da Palestina. Ele era um homem importante do exército romano. Ele era um centurião, ou seja, um oficial do exército romano. Um centurião era um homem responsável pela centúria, ou seja, responsável por um grupo de 10 decanos, que por sua vez eram responsáveis por 10 homens cada um. Ou seja, o centurião cuidava de um grupo de aproximadamente 100 soldados. Ele é um homem de grande responsabilidade. Diz a palavra lá em Atos 10, no versículo 2. Bom, lembrando que nós hoje vamos estudar do capítulo 10, versículo 1 até o 8 de Atos dos Apóstolos, tá bom? Eu, inclusive, peço a você que pare agora essa aula, abra sua Bíblia e leia lá Atos 10, de 1 a 8, tá bom? Vamos lá. Então, em Atos 10, ali no versículo 2, diz então que esse homem, Cornélio, que inclusive era um nome muito comum entre os romanos naquela época, tá bom? Diz que ele era um homem piedoso, que ele era temente a Deus e que ele também dava esmolas e orava continuamente ao Deus de Israel. Alguns estudiosos dizem que ele era um prosélito. Celso, o que é um prosélito? Muito bem. Um prosélito era um recém-convertido ao judaísmo, tá bom? Mas existe um outro grupo de pessoas que não acreditam nisso. Acreditam que ele simplesmente teve conhecimento a respeito do Deus de Israel, do Senhor, e passou a adorá-lo. Muito bem, lá em Atos 10, no versículo 3, diz a palavra que esse homem teve uma visão de um anjo de Deus e que Cornélio ficou muito assustado, ele ficou aterrorizado, por causa daquela visão. Ali, esse anjo, ele não só teve a visão, mas esse anjo falou com ele, trouxe uma orientação. Diz a palavra então que esse anjo disse que as suas orações e as esmolas haviam subido como um memorial diante de Deus. Ou seja, Deus estava recebendo as suas orações, as suas adorações, o seu estilo de vida estava agradando ao Senhor. E então, o anjo o orientou a enviar homens, isso lá em Atos 10, no versículo 5, você pode até conferir lá novamente, se quiser, enviar homens até a cidade de Jope e trazer um homem chamado Simão Pedro. Lembremos que ele não sabia quem era Pedro, mas o anjo orientou a trazer esse homem até ele, porque ele saberia o que Cornélio deveria fazer. Ele
poderia orientar Cornélio nos próximos passos, tá bom? Lá no versículo 8, diz a palavra que Cornélio juntou alguns homens, explicou, contou a experiência sobrenatural que ele teve da visão daquele anjo. Aqueles homens creram e ele os enviou até a cidade de Jope. Muito bem, continuando a nossa aula. O celular caiu aqui, mas já voltou, tá bom? Vamos lá. Ele enviou, então, esses homens até Jope para que esses homens trouxessem Pedro. Por que isso? Por que precisava trazer Pedro? Porque certamente Deus havia visto naquele coração um coração quebrantado. Um homem onde o Espírito Santo poderia operar e estava operando, mas ele ainda precisava entregar a sua vida a Jesus. Talvez ele ainda não houvesse ouvido falar de Jesus ou não tivesse ainda crido em Jesus. Ele conhecia o Deus de Israel, mas não conhecia ao Deus Filho, Jesus Cristo. Por isso, Pedro precisava vir para explicar, para contar as boas novas, para que ele então pudesse entregar a sua vida a Jesus, para receber de fato a salvação. Tá bom? Então, por isso, eu quero ler para você o versículo lá no livro de Romanos, tá? Carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 14, que diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Entenderam a mensagem? Ele era um homem piedoso, ele era um homem que orava, ele era temente a Deus, ele era um homem que ajudava os necessitados, mas ele não tinha Jesus ainda. Deus vê o coração, e Deus viu naquele coração que ele estava pronto para receber a Jesus. E eu quero te perguntar hoje, como está o teu coração? Se Deus olhasse para o teu coração hoje, Ele veria o seu coração. Um coração de um homem, de uma mulher, pronto para receber Jesus como Salvador. Pense nisso. Deus te abençoe.